Olá, no programa de hoje vamos conhecer a história dos mercados centrais de Aracaju, lugar de grande movimentação comercial desde a década de 20. Vamos mostrar como tudo começou, as mudanças, as contribuições para o crescimento da capital e os relatos de quem acompanhou tudo isso bem de perto. A pequena Aracaju seguia seu processo de crescimento urbanístico planejado 97 anos depois da sua fundação. E a necessidade da construção de um mercado municipal deu início ao primeiro dos três, que formam hoje o complexo dos mercados centrais de Aracaju. Era uma feira a céu aberto, ali na rua onde nós conhecemos como Rua da Frente. Da Praça Fausto Cardoso até a Rua São Cristóvão, naquela região da Rua da Frente, onde hoje trafegam carros, ônibus. Então não existia mercado. Existiam trapiches, eram barracões para armazenamento de mercadorias que eram exportadas e importadas, mas não havia um mercado, uma central de mercados. Agora havia feira, a primeira feira então era feita na rua, no meio da rua, com barracas ou panos colocados no chão, bem rústica. E é só a partir da década de 20 foi construído o primeiro mercado público, né? Um prédio concentrando os feirantes, que foi o Antônio Franco. Ali é 1926, do governo Graco Cardoso. Foi o governador, ou então presidente de estado à época, Graco Cardoso, que construiu o primeiro mercado, vamos dizer assim, público de Aracaju, com uma estrutura mais organizada, né? Um mercado dentro dos padrões arquitetônicos da época, uma miscelânea de arte nouveau e arte déco. Ele tem, vamos dizer assim, ele é eclético, sua arquitetura, então foi uma renovação para a cidade e uma inovação para Aracaju, para os moldes de construção de Aracaju e mercado público. O segundo mercado só foi construído 20 anos depois, para auxiliar a demanda da população que continuava expandindo. Foi em 1949, cerca de 20 anos depois, um pouco mais de 20 anos, o Thales Ferraz chega porque a população da década de 20 para final da década de 40, ela deu um salto quantitativo à população de Aracaju. Lembrando que Aracaju é uma cidade de atração e devido aos problemas no campo, o êxodo rural provocou a vinda de muitas pessoas para a capital e precisava de uma maior central de abastecimento e de venda de comercialização de produtos alimentícios, produtos hortifrutigranjeiros e foi feito um mercado auxiliar. E o nome do mercado Thales Ferraz o nome é Mercado Auxiliar Thales Ferraz, porque ele veio complementar o mercado Antônio Franco. O último dos três mercados construídos no centro de Aracaju foi o Albano Franco, com uma arquitetura bem diferente da dos outros dois. A arquitetura do Albano Franco, na verdade, foi a solução para o problema do mercado, porque as pessoas com mais idade lembram aqui em Aracaju que a feira, naquela região, ela sempre extrapolou os edifícios. Então, a cidade ia crescendo, a feira ia crescendo, extrapolando os edifícios. E entre os anos, entre a década de 60 até 80, 90, como ninguém reformava os mercados por dentro, a feira passou praticamente toda para a rua. E então aquela área era ocupada por toda de barracos. Esses barracos começavam na madeira e depois iam sendo construídos em alvenaria. Então tinha uma grande ocupação ali urbana naquela área. Era como se fosse uma favela montada no centro da cidade. Embora a cidade tenha construído novos mercados de abastecimento, como o Ceasa, como a feira do bairro Siqueira Campos, ali na rua Carlos Correia, que era uma feira para abastecer a população que estava crescendo para o oeste da cidade, na segunda metade do século XX. Então, resolveu-se, mesmo apesar desses novos mercados, dessas novas áreas de abastecimento terem sido construídas,
viu-se que a população crescia ainda mais. Lembrando mais uma vez que Aracaju ainda hoje, uma cidade de atração mais do que expulsão. Já foi uma cidade de expulsão no início do século XX, no período das grandes secas, mas com o problema do desemprego, da inflação, da desordem econômica mundial desde a metade do século XX até hoje, ela se tornou uma cidade de atração. O mercado Albano Franco ele veio complementar, apesar de nós termos novas feiras de bairro, né, que é uma novidade na cidade no final do século XX. Embora tenham sido construídos com a mesma proposta, hoje é possível identificar as diferentes finalidades de cada um dos mercados. Sim, cada um tem uma especificidade, né, uma peculiaridade de comercialização. O Antônio Franco comercializa mais artesanatos, de cerâmica, de barro, madeira, enfim. O Thales Ferraz é uma especialidade mais na área alimentícia, né, produtos alimentícios da população, da cultura popular, como o queijo coalho, as queijadinhas, os produtos da mandioca, como a tapioca, o beiju, etc. E plantas, né, medicinais, a medicina popular. E o Albano Franco, em sua grande parte, é um hortifruti granjeiro. Então, são 3 especificidades de comercialização que diferenciam os mercados e formam um grande complexo, né? Hortifruti granjeiro, artesanal e alimentício. Na história dos mercados centrais de Aracaju, ficou marcada uma ventania que assustou a população na década de 70. Houve uma grande ventania, como há sempre em Aracaju, certas ventanias e de décadas em décadas há uma grande ventania, um pequeno tornado na cidade. E um desses, eu estava na escola, quando eu lembro muito bem que eu estava em aula, e chegou a notícia que as aulas teriam que ser suspensas porque houve um acidente grave no mercado e que um pai de um amigo nosso, de um colega nosso, havia morrido nesse acidente. Eu tive um colega em que o pai era vendedor de inhame no mercado nessa época, na segunda metade da década de 70. Mas veja bem, não foi exatamente no mercado como nós temos hoje aí, foi numa antiga gare do trem, a garagem, né, a gare do trem. A antiga gare foi aproveitada para servir de venda de produtos alimentícios, feijão, arroz, farinha, etc. E ela era muito alta. O pé direito da gare, porque era uma garagem para trem, tinha um pé direito de mais de 15 metros de altura. E esse telhado de zinco, de folhas de zinco, velho, antigo, do início do século XX, de 1913, ele foi levado pelo vento e folhas foram cair até próximo à Igreja do Espírito Santo, na Avenida Simeão Sobral, fica ali na direção do mercado. No final da década de 90, o terceiro mercado foi construído e os outros 2 mais antigos foram revitalizados. Mas colocar ordem em toda aquela bagunça que havia aqui e convencer os políticos da época de que o projeto arquitetônico desenvolvido era a melhor opção não foi uma tarefa fácil. Tanto políticos quanto os próprios feirantes não acreditavam que os problemas dos mercados pudessem ser resolvidos. E apesar de ter sido estabelecido um tempo limite para a permanência até que a obra fosse iniciada, muitos comerciantes resistiram e as obras foram iniciadas assim mesmo, gerando protesto e desespero. O cenário era desolador e a falta de higiene era assustadora, sem falar nas instalações elétricas, que colocavam em risco feirantes e consumidores. Não havia nenhuma delimitação, não havia nenhum planejamento nos mercados. Então as pessoas iam e colocavam as suas barracas, o seu negócio de qualquer maneira. E a Rua de Santa Rosa foi um exemplo típico disso. Nós tínhamos barracas no meio da rua com água, luz, telefone instalado, onde os carros não ultrapassavam, não conseguiam mais trafegar. E isso veio já do início da década de 80. Isso foi havendo um avanço muito grande. Então era preciso se dar um ordenamento nos mercados de Aracaju. E foi essa a providência que nós tomamos no ano de 98, de 1998.
Nós tínhamos uns recursos do Prodetur, através do governo do estado, e esses recursos já estavam para ser devolvidos, porque o governo do estado não tinha tomado nenhuma providência no sentido de efetivar, de avançar com um projeto de revitalização do centro de Aracaju. Então nós conveniamos com o governo do estado e tomamos a resolução de fazer as reformas do centro de Aracaju. E isso foi um momento particularmente muito difícil, porque era uma decisão de Estado, de governo, que nós tínhamos tomado, que nós precisávamos fazer, mas isso demandava pulso, demandava, digamos assim, coragem. E nós tomamos essa iniciativa. Começamos pela Rua de Santa Rosa, tiramos todos os barracos num dia de sábado. Isso já passou para a sociedade e para o mercado de que as reformas iam acontecer, e a partir daí foram feitas as licitações, nós conveniamos com o governo do estado e foi utilizado o projeto que eu acho um grande avanço em Sergipe, que foi o projeto de revitalização da arquiteta Ana Libório. O mercado era comparado a um vespeiro e a reforma proposta representava um grande desafio para qualquer gestor. Foi uma decisão muito forte que nós tínhamos de tomar, mas o que estava em jogo era o futuro da cidade. Nós tínhamos uma verdadeira chaga no centro de Aracaju. Para as pessoas terem uma ideia do que aconteceu, no momento em que nós começamos a derrubar os barracos no entorno do mercado, que havia, por exemplo, onde hoje é ali a fonte das 7 lâmpadas pela rua da frente, aquilo ali ninguém via mais, porque aquilo tudo era tomado. As fotos antigas são bastante claras. Aquilo tudo era tomado por barracas, num crescimento absolutamente canceroso, desorganizado. Eram as células se multiplicando desordenadamente. Então era preciso reordenar o mercado, fazer um novo projeto e criar um novo mercado que a Câmara de Vereadores denominou de Albano Franco. Ali era uma área da Portobras, que era uma antiga repartição, era do Porto de Aracaju. Num determinado momento nós tivemos problema com a tomada daquela área que era da Portobras, e construímos e fizemos esse mercado. Em 1990 eu fui fazer um curso em Salvador de restauração de monumentos e conjuntos urbanos. Era um curso de especialização em monumentos, em patrimônio histórico, resumindo. E veio o tema do mercado para estudar. E cheguei lá com aquele problema imenso, né? Uma favela montada no centro da cidade sem saber nem por onde começar. No começo eu queria fazer uma legislação para disciplinar os camelôs e disciplinar a ocupação da área, mas um professor chegou para mim e disse: minha filha, você é arquiteta, você não é advogada, deixa a lei para os advogados, você tem que arrumar uma solução urbana para esse problema. Aí eu fiquei matutando, até que o porto de Aracaju foi removido daquela região onde foi edificado o Albano Franco. Ele foi transferido lá para Santa Amaro das Brotas, né, onde é o porto atualmente. E aí ficou aquele vazio urbano enorme, vizinho ao mercado. Aí um dia, olhando o mapa também, com a professora Tereza Leão, ela chegou para mim: Ana, o que é isso aqui? Eu falei: é o antigo porto. Ela falou: nossa, que vazio, e esse vazio urbano aqui, o que é? Eu falei: é o antigo porto. Aí me deu o plim, o antigo porto estava sendo removido. Aí nesse mesmo final de semana vim aqui. Quando eu cheguei lá no antigo porto, aí a gente viu a solução. Porque além de ser o antigo porto, ele tinha 2 prédios belíssimos, o antigo Moinho Sergipe e o antigo armazém de trigo, que a gente reaproveitou. Então o mercado Albano Franco, na verdade, ele é composto por 4 edificações. 2 que já existiam, que a gente reciclou. Foi feita uma reciclagem de 2 prédios existentes.
E construímos o frigorífico, que é aquele terceiro que dá de frente para o Rio Sergipe, e interligamos os prédios com as praças cobertas, que é onde ficam os camelôs, né? Que ficam os camelôs, e construímos e projetamos o hortifruti granjeiro ali na frente para compor com o Thales Ferraz. Os mercados são a maior atração turística em qualquer cidade nordestina. São as feiras e os mercados, são a maior. Caruaru, Campina Grande, Fortaleza, Belém, Salvador. Então, e não é só nas nordestinas, em qualquer cidade do mundo, os mercados são atração turística. Então eu achava que não podia ser tirado do centro. A gente tinha que arrumar uma solução ali para aquele problema, para conviver, porque ele podia ser o grande cartão postal do turismo em Aracaju. Tudo começou também na Câmara Municipal de Aracaju. Eu fui convidada pela UFS para apresentar o trabalho lá num seminário. E nesse seminário tinha uma estagiária do então vereador Jorge Araújo. Ela assistiu a apresentação lá na UFS, falou para Jorge Araújo e ele me fez um convite formal para ir apresentar a ideia para os vereadores. Isso em 1991. Aí eu fui apresentar para os vereadores. Na época o presidente era Sérgio Bezerra, que hoje em dia é professor da UNIT. E aí eles achavam que era uma maluquice, né? Eu me lembro que teve um que falou bem assim, isso é um vespeiro, ninguém pode mexer. Mas acabou que Água Mole em Pedra Dura teve vários anos de idas e vindas, de percalços. Teve inclusive um projeto que fizeram na época da gestão de Almeida Lima, de transferir o mercado para a saída da cidade. Mas os feirantes nunca quiseram isso. É que foi um processo que foi de baixo para cima. Não saiu de nenhum gabinete iluminado, vou fazer isso, não. Foi um movimento. É tanto que o projeto nós concluímos em 92 e a obra só foi iniciar em 97. Pouca gente sabe, mas onde hoje existe a Praça Hilton Lopes, esse grande espaço cultural entre os mercados Albano Franco, responsável pelos hortifruti granjeiros, e o mercado Thales Ferraz, existia um outro mercado, o Leite Neto, que foi demolido durante a revitalização dessa área do Centro Histórico de Aracaju. Era um mercadão que foi construído naquele processo que eu já falei, do crescimento da cidade, a feira vai ampliando, então vai precisando crescer. Então, na década de 70, ali na frente do Antônio Franco existiam alguns galpões. E em 76 teve uma ventania muito forte, levantou um dos telhados e esses galpões foram demolidos. E na estrutura da antiga estação ferroviária foi edificado o mercado Leite Neto, acredito que em 79, 80, por aí. Ele era um mercado tipo Ceasa. Então, essas estruturas que eram comuns na década de 70, toda feita de concreto, telha de concreto, escuro, sem iluminação, natural, aquele negócio sombrio, era um breu quando você entrava lá dentro. E ele foi construído para ser hortifruti granjeiro. Hortifruti precisa de luz para você realçar as frutas, né, ficar mais bonito. Então acabou que os feirantes não usavam. Ele era um prédio assim escuro, sombrio, e a feira acontecia toda do lado de fora. Nós tivemos de fazer todas essas remoções e isso não se faz sem trauma. Isso foi uma questão muito forte. Eu pessoalmente fui muito ameaçado, mas a gente tinha que avançar e esse processo não podia parar, como de fato não parou. Hoje nós temos um mercado, os 3 mercados de Aracaju, e os 2 primeiros voltaram às suas fisionomias originais. Criou-se a área da praça de eventos, né, que hoje é um grande avanço para o povo de Sergipe, não só o povo de Aracaju, e até o povo brasileiro, né, que vem aqui nas nossas festas de São João, nas festas que são realizadas naquela área. Com a revitalização dos mercados, esses espaços continuaram sendo aproveitados e o que já era bonito ficou um pouco mais charmoso, com a instalação da passarela mais perfumada da cidade. Pela rua Florentino Menezes, nós tínhamos as senhoras que vendiam flores ali, as comerciantes de flores, que ficavam na rua,
no meio da rua. Nós alocamos, o projeto de Ana Libório contempla essas senhoras, então foi feita a Passarela das Flores, que é uma solução belíssima que a arquiteta deu para o aproveitamento daquelas senhoras que comerciavam e continuam comerciando com flores e que ficavam no meio da rua vendendo suas flores debaixo do sol. E com o próprio risco de vida, porque elas estavam era uma zona que elas ocupavam metade da rua e transitava carro. Então, com o novo mercado, elas foram para o meio do mercado, para a passarela das Flores, a passarela que liga o mercado Antônio Franco ao Thales Ferraz. Uma solução humana muito bonita e que beneficiou a toda a cidade. Em quase 100 anos da instalação dessa área comercial no centro da cidade de Aracaju, ainda hoje é possível encontrar vendedores que foram testemunhas de boa parte das transformações ocorridas por aqui. Gente que mais de meio século depois continua contribuindo com o fomento da economia sergipana. A mercadoria que tem no mercado Albano Franco era aqui, que esse é o primeiro mercado. Então depois que retiraram tudo para lá, foi que tudo modificou. Tenho boas amizades aqui, todo mundo são meus amigos. Quem me conhece são todos meus amigos, tá entendendo? Só mudaram o meu nome. Meu nome era José e só me chamam de Careca. Já veio do trapicho, de verdura. A gente vendia verdura, depois foi para outro lugar, fizeram outro mercado, mudaram. Depois derrubaram de novo, vieram para aqui agora. Eu trabalhava com minha mãe trabalhava com tomate, cebola, essas coisas diferentes. E daí eu, pequena, ajudava ela a vender no cesto. Antigamente tinha rapa que tomava as mercadorias da gente. Entendeu? Nós corria bastante, as pessoas se chamavam rapa, que hoje em dia chama fiscal. Antes se chamava rapa. E aí nós, pequenas, com negócio de 12, 13 anos, vendia assim na mão. E daí eles corriam para pegar e a gente corria e levava a gente lá para a prefeitura, né? Que era subir um dregal. E daí era assim, a luta era essa, antigamente. E para quem vai ao mercado achando que só vai fazer compras, pode perceber que não, ao chegar na banca da Dona Jaira. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a sua salvação. Para que, meu amor? Quando eu tenho problema, eu pego o problema, guardo dentro da porta, aí deixo lá. Meio que sofra que tem algum problema, não. Isso é assim como eu te dei um ônibus, né? Cantar no ônibus. Mas cantar no ônibus, mas assim, não diga que você tem um grande problema, mas você tem um grande Deus para resolver o problema. Se tem um lugar que exala toda a sergipanidade do nosso povo, é esse aqui. Marcante para todos, desde os que foram responsáveis pela sua construção, até os que fazem dos mercados centrais de Aracaju até hoje um dos mais belos cartões postais da capital sergipana. Aracaju não é uma cidade agrícola, não é uma cidade tão industrializada, é uma cidade eminentemente comercial. E por ser comercial, a maior representação do comércio popular e até não popular, o comércio de maior força, é a região, vamos chamar de região dos mercados, né? Então não dá para falar de Aracaju ainda hoje, e eu que trabalho com turismo, então essa região de comércio popular, que são os mercados centrais, é uma região muito valorizada em termos de patrimônio cultural voltado para o turismo. Então não se pode ter o luxo de falar de Aracaju sem entrar no mérito dos mercados. O grande avanço, um grande cartão postal de Aracaju. Hoje você tem aquilo retratado por diversos pintores, como Titiniano, que tem feito quadros belíssimos daquela área. E eu posso lhe dizer com toda certeza que eu tenho muito orgulho de ter sido o prefeito de Aracaju que fez a reforma do centro da cidade, que viabilizou a construção e a recuperação dos mercados de Aracaju. Eu sou de Lagarto, a Feira do Lagarto é famosíssima. Então eu fui criada frequentando feira, né? Eu adoro. Olha, o mercado, para mim é muito bom, porque é mesmo que eu morar no mercado e dormir em casa. O mercado para mim é meu trabalho, meu emprego, foi onde eu, construí minha família. Hoje em dia eu tenho casa, tenho de tudo, meus filhos trabalham comigo, gerei emprego para meus filhos, tudo do mercado.
É tudo na vida. Isso, abaixo de Deus, é o cantinho da gente arranjar o pão de cada dia. No programa de hoje, nós conhecemos a história de um dos lugares mais importantes da capital sergipana. Eu fico por aqui, lembrando que você pode assistir a nossa programação através do aplicativo TV Câmara Aracaju, disponível para Android e iOS. Obrigado pela sua audiência, eu te aguardo no nosso próximo encontro. Até lá!